Sejam bem-vindos, meus caros, ao Oráculo Literário, uma plataforma multifuncional de literatura. Estamos aqui com o Nicolas e o nosso livro de hoje é nada mais, nada menos que um clássico da literatura, um dos mais importantes romances góticos de todos os tempos, Frankenstein, ou Frankenstein, porque ele era suíço, de Mary Shelley, né? Então, vamos ter que conversar um pouquinho sobre a história dessa autora que é tão importante, tão fundamental na literatura de terror, junto com Bram Stoker, que já fizemos na série anterior, e contar um pouquinho sobre essa obra que revoluciona tudo, com a própria autora, a primeira autora mulher do romance gótico, que publicou, acho que a segunda, por que não a primeira obra mais importante do romance gótico, talvez até mais conhecida que o Drácula, né, a figura do Frankenstein, no cinema, nos desenhos animados, na cultura popular, na música, não é? É uma personagem muito importante da literatura que se destaca em outras áreas também da cultura humana, não é? Então, quem é a Mary Shelley? Lembrando que o Frankenstein é anterior ao Drácula, né, Carlos? É importante, é uma autora que nasceu no século XVIII e teve reconhecimento em vida, é importante que se diga isso. Bom, pessoal, hoje, como o Carlos já falou, a obra é Frankenstein ou o Prometeu Moderno, título normal. Vamos falar da Mary Wollstonecraft Shelley. Nasceu em 30 de agosto de 1797 em Londres e faleceu dia 1º de fevereiro de 1851, aos 53 anos, também em Londres. Filha de Mary Wollstonecraft, uma feminista e também escritora muito famosa na Inglaterra, e de William Godwin, que é um filósofo político. Autora de contos, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escreveu literatura de viagem, e nessa literatura de viagem que se encaixa a obra Frankenstein. O marido dela era o poeta romântico inglês, um dos mais importantes, e filósofo Perry Bysshe Shelley, que teve uma morte também bem precoce, aos 29 anos. Foi poeta inglês e amigo íntimo de Lord Byron, outro grande nome dela. Poeta romântico, não é? Exatamente. Ultra romântico, até para não dizer, né? Do mal de século, que vai acontecer no Brasil também, sim, não é? Com obras mais de Azevedo, tardia, né? um pouco mais tardiamente, levemente mais tardiamente, uns 80 anos depois, quase 100, eu acho, até, dependendo dos anos ali que a gente for calcular, mas aconteceu no Brasil, né, com obras de Azevedo, que vai publicar o Noite na Taverna, que é um romance gótico, quer dizer, são contos góticos, não é? Que vai se usar muito do Bram Stoker e especialmente da Mary Shelley e do Percy Shelley e do Byron, todos os românticos, né, dos ultra-românticos, para a base de contos. O falecimento dela se deu-se em virtude supostamente a um tumor cerebral que acabou se abatendo nos últimos 3 anos da vida dela. Ela passava por umas crises que ela não conseguia escrever nem ler, praticamente uma paralisia, e culminou com a morte dela. E o mais interessante dessa obra, pessoal, é que tudo como... Eu estava comentando isso com o Carlos agora, né, Carlos? Começou com uma viagem para a Suíça. Não sei se tu queres explicar de uma forma mais, prefere uma forma resumida. A gente vai explicando em dois, né? Eles foram para a Suíça em 1815, né? E nesse ano, eu estive lendo recentemente sobre isso, porque eu também usei nos meus estágios, eu estava contando sobre romance gótico, comentei sobre o Frankenstein. Não tem como falar sobre romance gótico sem falar sobre Frankenstein. E eles foram para a Suíça, né? Esse pequeno grupo humilde de escritores, o Percy Shelley, que era um dos maiores poetas românticos da Inglaterra, que é ovacionado até hoje por gerações de artistas, inclusive por artistas modernistas como T.S. Eliot, ovacioná-lo. O Lord Byron, que eu não preciso nem apresentar. As esposas respectivas, né? Que é a Mary e a outra que eu esqueci o nome, que eu acho que tu A Claire, na verdade, ela é enteada. Do pai da Shelley. Então é uma meia-irmã da Mary. Enfim, eles vão lá, eles não têm nada para fazer, porque nesse ano, em 1815, houve uma erupção de um vulcão na Indonésia, se eu não me engano, na região oriental do planeta, que cobriu o céu do hemisfério norte de nuvens e de cinza. Então praticamente não houve verão naquele ano. Eles tiraram férias, não tiveram muita sorte, ou tiveram, porque se não fosse esse pequeno imprevisto nas férias, não sairia o Frankenstein. E eles não tinham nada para fazer, estava só chovendo e nublado, como está hoje aqui em Blumenau. E eles decidiram contar histórias de fantasmas, escrever histórias de fantasmas, não sei o quê. O Lord Byron vai escrever
uma história que ele vai aproveitar num poema depois. O Shelley também, os dois eram poetas, eles não escreviam, dificilmente escreviam contos. E a Mary, ela nunca tinha escrito nada. Ela escrevia, mas não é nada assim, como é que eu posso dizer, com compromisso de ser romancista ou qualquer coisa assim. E ela começa a escrever uma história, porque era uma aposta, né, os ingleses adoram apostas, e ela começou a gostar da coisa. Né? Ela teve uma visão de um cara que estava morto e foi reanimado, e começou a escrever sobre isso. Né? Por isso Prometeu moderno, se você for ver a lenda do Prometeu, é mais ou menos isso. Né? Ela começa a escrever, e o conto, que era para ser um conto, uma história, acaba tomando as dimensões de um romance. Os personagens começam a ficar mais complexas, começa a ter um maior número de personagens, o protagonista começa a assumir uma profundidade psicológica muito grande, não é? Então essa história ela acaba assumindo uma postura e dando a Mary Shelley a função, até hoje, de romancista. Não é? Ela assume um caráter de romancista com o Frankenstein, não é? Com esse romance, que acho que foi o único que ela publicou, não me lembro se ela publicou, acho que foram só contos depois disso, ela não chegou a publicar romances mais. Raramente tratam ela como uma romancista, mas contos. Mas ela pode ser taxada de romancista porque ela publicou só o mais importante dos romances góticos, né? Que se você tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe que é um romance gótico. Se não sabe, procure aí nos nossos coisas, mas o que eu posso adiantar para você é que é um romance que ele explora o weird, né? O estranho, aquilo que não é normal. Então assim, não é necessariamente uma história de monstros, não é necessariamente uma história de terror, o gótico. O Faulkner, como nós já falamos aqui, escreveu vários romances góticos. É o romance que retrata os defeitos físicos, pessoas com problemas mentais, claro, o sobrenatural também, mas não é necessariamente o sobrenatural, não é preciso o sobrenatural estar lá. É o estranho, aquilo que não é normal, que é a moda do gótico. Só que como esses autores góticos, eles geralmente tinham figuras sobrenaturais, né? Por exemplo, a Mary Shelley, o Bram Stoker, né? Sempre falas ali que publicou o primeiro romance gótico. Sim, é o Horace Walpole com o Castelo de Otranto. Todos eles têm figuras sobrenaturais, fantasmas, o Frankenstein que nada mais é do que um morto-vivo, o vampiro, as bruxas, enfim, isso vai acontecendo. E, então nós temos isso aqui, não é? Edição da Nova Fronteira de 2017. Veio naquele box, para quem já assistiu o vídeo anterior falando do Drácula, sabe que esse livro também veio num box junto com o Drácula, e também provavelmente falaremos do Stevenson, que também está contemplando nesse box da Nova Fronteira. De 2017, tradução de Adriana Lisboa, já louvamos ela no vídeo sobre o Drácula, e realmente temos que falar de novo, a tradução foi muito primorosa, né, Carlos? Magnífica. É uma grande tradutora, já bastante conceituada. A Nova Fronteira, na verdade, eu acho que ela reaproveitou, a Nova Fronteira tem reaproveitado traduções, tá? Como o Leonardo Frois, a tradução da Flannery O'Connor, que eles publicaram agora recentemente uma pequena seleta, não é os contos completos, não é? Não são os contos completos, mas é uma pequena seleta dos contos da Flannery, e eles reaproveitaram esses tradutores. Então são tradutores já clássicos, não é? Eles compram os direitos e publicam, porque esse livro provavelmente já deve ser publicado por outra editora, claro, né, há alguns anos, com essa tradutora. Sim, eu não sei nem se ela é viva, essa tradutora. A Darkside também já publicou esse com essa tradução? Não lembro se foi com essa tradução. Enfim, então, eu tenho aqui também uma edição do Frankenstein da RPM, que é uma tradução bem antiguinha, na verdade. O tradutor não é tão famoso, é o Miécio Araújo Jorge Honkins, tá? Ele, se eu não me engano, deve ser gaúcho, porque é uma editora que ela explora muito os tradutores gaúchos, né? Por ela ser do Rio Grande do Sul, ela acaba fazendo isso. Eu a li há bastante tempo esse romance, né, essa obra, e realmente é uma obra fantástica. Nós já vamos falar um pouquinho sobre o enredo. E aqui eu tenho uma edição que eu adorei, eu comprei no sebo, e ela tá meio Frankenstein também, porque ela tá toda manchada. Eu comprei mais pela estrutura dela, porque eu tenho ela na Penguin também, eu acabei até esquecendo de trazer para cá. Mas é da Dover Thrift Editions, que é uma editora de Nova York, né? Então essa aqui é uma edição original em inglês, né, da Mary Shelley. Eu adorei a capa, gostei muito dessa capa, e do que veio de brinde aqui, das oxidações nas páginas e tal, dá uma beleza para o livro, já que o Frankenstein, né, era um morto-vivo, não é? Então, Nicolas, nós não vamos aqui falar sobre o enredo profundamente, né?
mas algumas coisas são importantes ressaltar. Eu selecionei duas aqui, que uma delas é uma curiosidade, que o monstro ele é ovacionado no cinema como sendo uma figura verde, não é? Até aqui na capa da LPM ele está verde. Se você não consegue ver, você pode pesquisar na internet, botar da LPM, que vai aparecer a capa. Ele está como verde, mas ele não é verde. No livro fica muito claro que ele é um monstro amarelo, né? Porque ele é um morto, ele é pálido, então ele fica amarelado, né? É um cadáver, é uma mistura de cadáveres, na verdade, né? Ele acaba juntando pedaços, o que era muito comum na Renascença. O próprio Da Vinci fazia isso, né? Juntar pedaços de cadáveres, só tentar formar corpos novos, não é uma coisa incomum, né? Claro que a Shelley é 200 anos depois, né? Ela nasceu em 1797, não, quase 300 anos depois, mas ela resgatou essa ideia. E uma coisa muito interessante é que, embora o subtítulo seja, né, ou o Prometeu moderno, eu acho que o Frankenstein ele tem uma relação com duas figuras muito importantes da semiótica ocidental, dos símbolos ocidentais e da história ocidental, que é o Adão e o Golem. Conhece o Golem? O Golem é uma lenda judaica, não é? É uma figura de barro que você monta e, se eu não me engano, você desenha o Aleph, né, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, na testa dele. E ele, com as palavras mágicas certas, né, feitas por um rabino, esse monstro ele cria vida. Ele vira seu serviçal, ele vira seu empregado. Você acaba, né, dizem, especialmente os judeus da Bulgária, ali, da região dos Balcãs, eles dizem que os vários rabinos têm golems de serviçais, né? E o golem, ele é muito parecido com o Frankenstein, né? Porque, querendo ou não, o Frankenstein também é uma figura que foi criada, não é, como um golem, e que sai do controle. Porque o golem, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, crescendo, até que uma hora ele foge do controle, ele começa a ficar agressivo, e você tem que destruí-lo, não é? Então, eu acho que tem uma semelhança, se você ler o romance, você vai ver que tem uma grande semelhança com essa lenda judaica, não é? E o Otávio Paz, que é um grande poeta espanhol, ele escreveu um livro chamado Los Hijos del Limo, Os Filhos do Barro, que a Cosac Naif publicou. Não sei se foi republicado por alguma outra editora, mas Os Filhos do Barro fala exatamente sobre o barro, sobre o golem, não é? E ele defende que o Adão, não é? O Adão, do Adão e Eva, lá, você conhece a historinha da Bíblia, era um golem, né? Deus criou o primeiro golem, né? E depois aí foi sucessivamente se criando golems, e aí as pessoas são quase todas golems. Assim, é uma teoria bem interessante de literatura, claro, né? Ele não está falando que nós somos todos golems, está falando que a literatura, que a personagem criada é uma espécie de golem. É uma teoria bem interessante. E tem outra referência muito interessante, que é, o livro começa com 3 versos do Paraíso Perdido do John Milton, The Paradise Lost, que é justamente sobre o Adão, não é? Então acredita-se que, a gente não pode afirmar isso, mas acredita-se que a Mary Shelley tem isso usado como referência tanto a lenda do Golem quanto a história do Adão da Bíblia, não é? Porque o Frankenstein é uma espécie de Adão, meio que às avessas, meio que, né, estranho, e sem dúvidas uma espécie de Golem também, não é? Então até tinha comentado ali também a respeito dos choques elétricos, né, que seria uma informação interessante isso. Pois é, pessoal, essa obra, assim como ela trabalhada anteriormente, Drácula teve muitas adaptações cinematográficas, inclusive até o filme do Van Helsing trata das 2 adaptações do mesmo enredo, fala tanto da questão do Drácula, do Van Helsing, que seria o caçador do Drácula, mas também traz a história do Frankenstein no mesmo filme, né? Adaptado, é claro. E às vezes essas adaptações cinematográficas fogem da realidade do livro, que acontece muito mais frequência do que, é mais regra do que exceção. Pois é. A questão no filme é tratado como a reanimação do Frankenstein seria devido a um choque elétrico. No caso, os filmes sempre utilizam aparatos que tentam captar a energia elétrica dos raios. Até os desenhos animados, a cultura pop, né, acaba explorando isso muito. E no livro, na primeira edição, não há referência alguma sobre o uso da eletricidade para reanimar o monstro, né? É uma passagem bem breve, inclusive, não tem muitos detalhes, mas a eletricidade não é citada. O que aconteceu? A partir da segunda edição, e isso era muito comum na época da Mary Shelley, por exemplo, existia um médico químico escocês chamado Andrew Urey, ele trabalhava com o galvanismo, que é a passagem de uma corrente elétrica no corpo com a finalidade de
reanimar o ser. Mas isso com Hans, não é? Sim, com Hans. E eles acreditavam piamente que através do uso da eletricidade era possível reanimar o corpo. Então eles adaptaram esse método da época no livro. A partir da segunda edição foi incorporado. Anteriormente disse não há nem mesmo menção de eletricidade, porque era uma coisa que era feita na época. Inclusive existia uma lei na Inglaterra que somente presos, criminosos condenados à morte, era somente o corpo deles que era usado para fazer pesquisas científicas. Então até o Andrew Urey, num dos livros que ele publica a respeito disso, ele mesmo fala que se ele tivesse sucesso em reanimar um corpo, na verdade não seria um motivo de elogio ou vitória por parte dele, sim porque ele estaria reanimando um assassino. Ele conta isso. Que é mais ou menos a linha do Frankenstein, exatamente. Né? Monstro, você está criando um monstro. Sim, exatamente. Como o próprio livro diz, ele é feito de partes de diversas pessoas. Pela lei da época, então só se usaria partes de criminosos. Talvez seria essa uma alusão do monstro ficar descontrolado, além da questão do golem. Então essa questão da eletricidade foi uma coisa que foi adaptada a partir da segunda edição no livro. Não necessariamente era uma coisa que a própria Mary Shelley teria escrito, apesar de que ela viveu a época, e isso era muito comum. Então é normal o autor incorporar coisas da época em que ele vivia. Claro, né? Todo autor faz isso. Não, é muito interessante. O livro foi publicado em 1º de janeiro de 1818, então esse ano fazem exatamente 100 anos da publicação do livro. Faremos diversos sorteios no canal a partir da divulgação desse vídeo, então provavelmente eu acho que o Frankenstein se enquadrará num desses sorteios, né, Carlos? E esperamos ganhar mais seguidores com isso, né, Carlos? Terias algo mais para... Não, acho que é isso. Não adianta a gente ficar discutindo muito enredo aqui, porque o leitor tem que ler, né? A função do leitor é ler, como diz o Borges. Então é importante que o leitor ele faça a leitura dessa obra e depois assista o vídeo para entender essas questões do golem e tal, leia também a respeito do golem e tal, para entender mais essas relações. Eu acho que é isso também aqui na minha cola e tal. Adquira esse livro, há várias editoras publicando isso. Tem a Darkside, que fez uma edição linda, né? Muito bonita do Frankenstein, com uma capa assim, bem diferente e tal. Tem essa Nova Fronteira que é bem barata. A da LPM é mais barata ainda, não é? Porque essa aqui é uma edição antiga, ela tinha sido esgotada, mas agora eu vi que eles já relançaram, já reeditaram. E tem muitas edições em inglês também, né? Em sebos e novos. Na Amazon você encontra uma porrada, inclusive para Kindle, você que tem Kindle. Né? Tem centenas, inclusive da primeira edição, eles fizeram facsímile e tal. Então são várias edições. É um clássico, né? Não há o que discutir, é uma obra estudada, reestudada, estudada. É uma obra que impressiona pelo ritmo da narrativa. Portanto, olha, se você não leu, faço questão que você leia, porque realmente dispensa apresentações, dispensa a gente ficar aqui perdendo tempo comentando sobre enredo, porque não é necessário, ela não precisa disso. Né? Junto com Drácula, são duas obras assim que são indispensáveis para quem gosta de terror. Sim, parabéns até pela Nova Fronteira, pela iniciativa desse box com essas 3 obras. São obras que foram rigorosamente escolhidas. Eu acho que cada uma representa bem a época e é só o clássico mesmo do romance gótico. Foi uma excelente seleção. Com certeza, uma muito boa seleção. Né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem ali se vocês já leram Frankenstein ou se pretendem lê-lo no decorrer desse mês de outubro aí, que é tão propício para isso. Esperamos sugestões, comentários, críticas como sempre. Né? Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço.